Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje iremos estudar um conjunto muito importante, os números irracionais. Você sabia que existem números que nunca terminam e que nunca apresentam uma repetição? Eles aparecem em construções, na engenharia, na ciência, tecnologia e até na natureza. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal, porque a aula hoje está demais. Então aqui, olha, conjunto dos números irracionais. Vamos entender hoje o que são os números irracionais, como identificá-los, como diferenciá-los dos números racionais. É importante saber essa diferenciação, onde eles aparecem no nosso dia a dia, revisando os números racionais. Então é importante que você entenda bem os racionais, para você saber diferenciar dos irracionais, tudo bem? Então aqui nós temos a reta numérica. Quem são os racionais? São os naturais, lembra dos naturais? 0, 1, 2, 3, aqueles que a gente fala naturalmente. Pois é, os naturais eles estão dentro dos racionais. Nós temos os inteiros, que são os negativos e os positivos. Então, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Os números com fração, os números com vírgula, que são os decimais. Então, esses são os racionais. Agora é o seguinte, vamos entender aqui um pouco mais dos racionais para que você possa diferenciar dos irracionais. Você percebe que se você dividir aqui, por exemplo, 1 para 3, depois da vírgula vai ter uma repetição de 3, 3, 3, 3. Depois desse último 3, você sabe que o próximo é o 3. Nesse outro caso aqui, por exemplo, aqui eu tenho 18, 18, 18, 18 e o próximo você já sabe que é o 18. Então você percebe um padrão aí acontecendo dentro dos números racionais quando você divide ele que aparece a vírgula. Tudo bem? Então, o que são os números irracionais? Eles não podem ser escritos na forma de fração. Diferente dos racionais, os irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Sua representação decimal ela é infinita e não periódica. Então, quando você pega um número irracional que você resolve ele, a gente vai ver já alguns exemplos, você vai perceber que ele é infinito e não tem uma repetição como tem os números racionais. Ou seja, os algarismos continuam para sempre de uma forma sem ter um padrão. Exemplo, raiz de 2. Você percebe que aqui depois da vírgula nós temos 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7. Depois do 7, qual seria o número? Não tem como saber, só se você continuar resolvendo ele. Raiz de 13, por exemplo, também não tem um padrão. Raiz de 5, acontece a mesma coisa. O valor do π, que a gente vai entender um pouco mais sobre ele aqui. O e, que é um número importante para a matemática financeira, para a engenharia. Então, perceba que todos continuam infinitamente sem uma repetição. Todos eles. Pode observar aqui que não há uma repetição padrão, como acontece nos racionais. Então, assim, qual é o valor de raiz de 2? Você sabe que aqui, pegando o resultado, multiplicando por ele mesmo, vai dar 4. E vai dar exatamente aqui o que está dentro da raiz. Agora, a raiz de 2, como é que você vai fazer? Vamos pegar um valor aqui aproximado? 1,5, por exemplo. Então, por que eu vou pegar 1,5? Porque se a raiz de 4 é 2, e aqui eu tenho raiz de 2, então tem que ser um número menor que 2. Vou pegar aqui 1,5. Multiplicando aqui, você vai ver que vai ficar assim. 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, e 2, 7. Aqui. Agora aqui, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, como é que fica esse valor? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 12, vai 1, aqui 1 mais 1, duas casas após a vírgula. Então aqui você percebeu que o número que eu tenho aqui é 2,25, ou seja, passou de 2. Então eu vou ter que diminuir aqui, vamos diminuir. Vamos pegar aqui 1,4. 1,4. E vamos fazer a multiplicação aqui para ver quanto é que vai dar. Diminuir de 1,5 para 1,4. 4 vezes 4 vai dar 16.
vai 1, 4 vezes 1, 4, e 1, 5, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Somando, aqui vai dar 6, aqui vai dar 9, e aqui vai dar 1. Duas casas depois da vírgula. Então, percebeu aqui? Você percebeu que 1,96 é próximo de 2? Então, se eu aumentar aqui, colocar 1 aqui em cima, por exemplo, 1,41, eu vou me aproximar cada vez mais do 2. Então, à medida que eu vou aumentando o número de casas decimais após a vírgula, eu vou me aproximando do 2. Só que nunca eu vou chegar no 2. Eu vou chegar mais próximo possível, mas nunca eu vou chegar no 2. Por isso que raiz de 2 ela é irracional. Porque eu não tenho como voltar, depois que eu resolver a raiz de 2, não tenho como eu voltar mais nela, como aconteceu com 4. 2 vezes 2 volta no 4, tudo bem? Então isso acontece também com a raiz de 3, com a raiz de 5, com a raiz de 7. O número π. O número π, ele é um número irracional. Como é que a gente encontra o número π? Aqui eu vou colocar, para que você entenda, eu pegasse aqui uma circunferência, vou aqui fazer, pronto. Vou pegar o raio, aqui. Então, o que acontece aqui? Essa circunferência, ela tem um raio 3 centímetros. Então, aqui o raio é 3 centímetros. Se o raio é 3 centímetros, o diâmetro é o dobro, que é 6 centímetros. O comprimento da circunferência aqui vai dar 18, vou botar aqui aproximadamente, tá? Se você medir aqui tudo isso, vai dar 18, alguma coisa. Então, se eu cortar essa circunferência aqui no pedaço, eu vou ter aqui o comprimento dela, o comprimento da circunferência, que é esse valor aqui de 18,5 aproximadamente, tá bom? Então, uma fórmula que eu tenho para calcular o π é o seguinte, é eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, que eu encontro o valor do π. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, π é igual ao comprimento, que é aproximadamente 18,5 dividido por 6, eu vou encontrar um valor aproximado a 3,14. Esse é o valor aproximado do π. Então, o que acontece? Se eu pegar qualquer circunferência, não importa o tamanho dela, não importa, eu vou encontrar sempre esse valor de 3,14 alguma coisa. E se você continuar fazendo essa divisão aqui, se você dividir isso aqui, você vai ver que ela é infinito, nunca vai acabar. Então, esse é o valor do π. Tem um outro também curioso, que é o número e. O número e, ele também é encontrado na matemática financeira, por exemplo, na natureza, o crescimento populacional. E ele é um pouco mais complicado de calcular. Ele é esse valor aqui que nós já vimos anteriormente. Ele aparece crescimento populacional, matemática financeira, na física, na estatística, na engenharia. Então, ele tem uma aplicação muito grande dentro da matemática. E a forma de encontrar ele tem várias formas. Essa aqui é uma delas. Se você usar essa fórmula, você vai encontrar o valor do E. O objetivo é só que você entenda como ele é encontrado. Onde ele é encontrado, como se faz. O cálculo a gente não vai fazer aqui. Nosso objetivo é apenas que você saiba identificar números racionais e opere com eles. Como identificar um número irracional? Olha só, primeiro passo, tem uma pergunta que você tem que fazer. O decimal termina? Se a resposta for sim, é porque ele é racional. Quando você fizer a divisão, acabou, não tem como mais continuar a conta, então ele é racional. Se a resposta for não, não termina, aí tem outra situação. Existe repetição após a vírgula? Se existir, é porque ele é racional. Se não existir, é porque ele é irracional. Então essa é a forma que você tem de identificar um valor, um número irracional. Aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, 5 é racional, menos 8, 1/9, aqui 0,75, né? Essa divisão termina no 5, aqui não termina, é infinito, mas há uma repetição. Então todos esses aqui são racionais. Os irracionais, raiz de 2, que nós já vimos, raiz de 7, o π e o e, são números irracionais. Se você tiver dúvida naquele número, se ele é racional ou irracional, divida ele. Se você percebeu uma repetição após a vírgula, porque é racional. Se não, se repetir, é irracional. Localização na reta. Então, olha só, semelhante aos racionais,
Os irracionais também você tem que fazer, tipo aqui, eu não sei, raiz de 2. Divide, encontra o valor, aí você vai ver, ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então 1,41 está mais próximo de quem? Do 1. 3,14 está mais próximo de quem? Do 3. Aqui o raiz de 5 está mais próximo do 2. E aí você vai localizando por aproximação, já que ele é infinito. A aplicação dos números irracionais. Como é que se faz essa aplicação? Aqui, o que eu quero que você entenda é que os números irracionais eles são muito importantes dentro do processo do nosso cotidiano. Às vezes a gente não percebe, mas a matemática está sendo utilizada. Então eu tenho aqui, ó, na engenharia, satélites, ciência, arquitetura, geografia, telecomunicação, computação e economia. Então percebe aí a vasta aplicação dos números irracionais. Então a matemática está presente em tudo. A questão é que com a tecnologia hoje a gente acaba muitas das vezes não percebendo a aplicação desses números. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou apresentar as operações, que é muito importante você saber operar, dividir, somar, multiplicar, subtrair com os números irracionais. Então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau!